Olá, gente querida! Que bom podermos novamente nos reencontrar neste espaço e tempo de reflexão. Queremos refletir neste dia sobre o tema Quanto vale uma vida? Creio que esta pergunta tem sido feita por muitas pessoas nos últimos dias, meses e anos, mas quem sabe muito mais do que em outros tempos nos nossos dias. Não é de hoje que vimos muitas pessoas tratando a vida com banalização, onde de forma muito livre e despreocupada tem se exposto, arriscado e testando os limites da vida. Diante disto, era até natural se perguntar quanto vale uma vida? Contudo, a pandemia trouxe à tona com muito mais propriedade e eu até diria com legitimidade esta pergunta. Pois cada indivíduo que negligencia o cuidado com a sua vida, como se a despreocupação fosse o seu modo de viver, diretamente está negligenciando e menosprezando as demais vidas que lhe estão próximas ao seu derredor. Uma amostra muito clara de tal negligência está presente quando nós necessitamos sair à rua para trabalhar ou resolver nossas demandas, quando diante de mais de um ano de orientações e combate à Covid-19, ainda encontramos pessoas usando máscara para proteger o pescoço ou o queixo, ou muitas vezes ainda usam como bolsinha de mão. Ou não raras vezes, nem estão visíveis, pois decididamente não fazem uso de tal acessório de proteção. À plena luz do dia, encontramos aglomerações de pessoas livremente batendo papo no parque, nos bares e em outros espaços, sem nenhuma proteção e muito menos com qualquer preocupação com a vida própria, mas também de outras pessoas. Nós mesmo, outro dia, passamos por uma experiência desagradável, que nos deixou muito entristecidos. Em decorrência de uma necessidade familiar, realizamos uma viagem e na parada para abastecer o carro, numa pequena cidade de interior, constatei que desde o frentista até o proprietário do posto, assim como um número significativo de pessoas no pátio, ninguém estava usando máscaras de proteção. Diante daquilo, eu falei para o frentista e também para o operador de caixa de que estava interessado em mudar-me para aquela cidade, pois parecia a única cidade do nosso estado no qual o vírus não estava presente. O que me chocou mais ainda que a falta de cuidado e proteção foi então ser visto como eu, o esquisito, o fora da casinha, por estar usando a minha máscara de proteção. Quando hoje eu busco os dados estatísticos daquela cidade, eu encontro da data de ontem quase 100 casos ativos e 10 óbitos. E eu pergunto, quanto vale uma vida? Enquanto isso, em nosso país, estamos batendo a marca de quase 3.000 mortes em 24 horas, onde os hospitais e leitos estão superlotados, sem escolher grandes, médias ou pequenas cidades. Mas o que leva a este comportamento de uma parcela da população? Entendo que a resposta mais simples está no valor que a vida lhes representa e de como estas pessoas entendem o cuidado desta vida, deles mesmos e para com o seu próximo, a sua próxima. Poderíamos dizer, diante disso, que para muitas pessoas a vida tem perdido seu real valor e significância. Quando olhamos para a perspectiva bíblica, vamos perceber que a vida é dom de Deus, é dádiva, e que somente Deus a dá e somente Ele tem o poder e autonomia de tomá-la de volta. Quando olhamos para o relato da criação, vamos perceber que a vida surge como consequência do agir criador de Deus.
e de forma especial, no caso do ser humano, como consequência do sopro de vida que emana de Deus, o Ruach de Deus, o Espírito que Deus sopra nas narinas do ser humano. Diante disso, podemos e devemos afirmar de que a vida não pode ser tratada com leviandade e muito menos com menosprezo e negligência, pois a vida é sagrada, é projeto de Deus no mundo criado por Ele. E a nós, sim, a nós é dada a tarefa de cuidar e zelar por ela nas mais diferentes dimensões. Pois Deus deu ao ser humano a tarefa, e assim encontramos no livro de Gênesis, Ele nos deu a tarefa de cultivar e guardar a boa criação. A vida, como um presente de Deus, é preciosa demais para ser desperdiçada com o seu uso indevido, inadequado e muito menos usando da própria vida para prejudicar ou destruir a vida de outras pessoas ou de outros seres ou de toda a sua criação. Contemplando esta dimensão do cuidado na sua integralidade com a vida, Jesus ensinou quando disse: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Aqui Jesus quer que o ser humano encontre em primeiro lugar o sentido para a sua própria vida e existência, como criatura de Deus, amada por Ele e convidada a viver uma relação então de comunhão com o seu próprio Deus, com o seu Pai e Senhor. A partir de então, entender a importância de ter sido criado por Deus à sua imagem e semelhança. E compreendido isto, é convidado a amar-se a si mesmo. Não agora alguém que se acha melhor do que os outros ou mais importante do que os outros, mas amar-se a si mesmo por ser filho e filha de Deus, amado por este Deus. E, consequentemente, a partir deste amor próprio que entende-se a partir do amor de Deus, amar também o próximo, a próxima, com e a partir deste amor de Deus para com a humanidade. Precisamos nos perguntar: quanto vale uma vida? Tem circulado nos meios virtuais uma frase que deveria provocar reflexões a todo aquele que lê esta frase ou a ouve. A frase diz assim: enquanto o caixão lacrado não for alguém que você ama, tudo pode parecer mentira, invenção e politicagem. Amados e amadas, a vida é sagrada para ser vivida aqui, agora, neste mundo onde Deus nos colocou. Assim como também nos planos de Deus, a vida é divina para ser vivida na eternidade com Ele. Assim, precisamos entender que Deus nos deu a vida e Ele quer que a vivamos plenamente já aqui. E de quando Ele nos chamar para junto dEle, então não estaremos desamparados. Contudo, não é minha, nem tua, nem de ninguém a tarefa de antecipar a eternidade. Nem minha, nem de qualquer outra pessoa. Quanto vale uma vida? Para Deus ela tem muito valor e deveria significar o mesmo para todas as pessoas. Por isso devemos ouvir diariamente o conselho do apóstolo Paulo quando diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para toda a humanidade é que a humanidade
tenha e experimente vida, e vida em abundância, vida plena de comunhão com Ele e com as pessoas. Sejamos assim promotores de vida plena, no pensar, no falar, no agir e no aconselhar, para que as pessoas que Deus colocar no nosso caminho de vida e de fé possam ser conosco, juntamente conosco, agentes de transformação, de amor e de cuidado, segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para toda a humanidade. Amados e amadas, continue te cuidando e assim estarás cuidando também das pessoas que amas, mas também de tantas outras que talvez tu nem saibas o nome delas, mas que importam sim, pois suas vidas são sagradas, pois foram criadas por Deus, à sua imagem e semelhança. Pense sobre isto. Que Deus nos proteja, cuide e abençoe hoje e sempre. Amém. Lhe convido para juntos termos uma palavra de oração. Querido, amado e bondoso Deus, graças te rendemos, porque novamente neste dia tu nos deste o dom da vida. Te agradecemos por esta dádiva, este presente para todos e todas nós. Perdoa-nos, ó Deus, quando por vezes, de forma negligente ou irresponsável, nós causamos estragos e destruição na vida pessoal, mas também de pessoas que estão ao nosso derredor. E isto implica muito mais do que atentar fisicamente contra a nós mesmos e também as pessoas, mas muitas vezes em palavras, em gestos, em omissões. Ó Deus, conceda-nos diariamente o discernimento e a clareza do objetivo da vida que Tu nos deste para ser vivida aqui de forma plena, mas também com o olhar para a eternidade. E a partir desta compreensão da Tua Palavra, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sejamos promotores de vida, de cuidado e de amor a nós e ao nosso próximo neste mundo. Abençoa, ó Deus, a mim, a minha família, a família e a cada qual que está nos ouvindo e acompanhando nesta reflexão. Abençoe assim a cada pessoa da humanidade. Dá-lhes compreensão do que Tu queres para cada pessoa, que é preservar a vida, cuidar dela e vivê-la com sabedoria. Sê Tu conosco, hoje e para sempre. Amém. Abençoado dia a você e abençoado término de semana. E um forte abraço a todos e todas. Até o nosso próximo encontro.